Eu tive a satisfação de estar algumas vezes aqui no município de Vilhena, mais recentemente, há 3 anos atrás, fazendo uma palestra ali no Salão Nobre do Grande Oriente do Brasil, ali na loja maçônica, sobre um tema relacionado a distúrbios psíquicos menores em trabalhadores no nosso estado. Mais especificamente, trabalhadores do sistema educacional e professores. E há cerca de 20 anos atrás, Júnior Donadon, eu pesquisei aqui toda essa região do Cone Sul. Na época a gente estava trabalhando, fazendo a captura e a classificação com os flebótomos, aquele mosquitinho palha, aquele que transmite a leishmaniose tegumentar americana. E naquela época a gente já previa a periurbanização, porque era uma doença silvestre, mostrando-se os mapas, era uma doença que ocorria naquelas pessoas, que acontecia naquelas pessoas que penetravam a floresta, que trabalhavam na área rural. E hoje é uma doença urbana. A gente estava verificando como os flebótomos estavam se readaptando aos estrumos fecais ganadeiros, de boi, de gado. E hoje, se você verificar, hoje é uma doença que mais de 70% da doença se constitui na área urbana. Ou seja, doença que se urbanizou. Da mesma forma, vereador Cid Orleans, o nosso trabalho aqui em Pimenta Bueno, com a capacidade reprodutiva do Aedes aegypti, aqui em Pimenta Bueno, junto com Edson Silva, que é um farmacêutico bioquímico, administrador, trabalhando na Polícia Rodoviária Federal e é professor da FACIMED, da FAP. E esse projeto se estendeu em outros estados da Amazônia e do Centro-Oeste para provar que o Aedes aegypti está se reproduzindo nas fossas sanitárias domésticas. Contraria tudo aquilo que a literatura fala. E por isso que, às vezes, o fumacê que se faz por aí não faz muito efeito, porque eles estão se reproduzindo lá naquele buraco que a gente chama de fossas sépticas, e existem muitas fossas negras ainda, onde ficam os nossos dejetos, e que não é um projeto de engenharia, muito menos um projeto digno para fazer parte de um conjunto que é do sistema habitacional. O que eu vou falar para vocês, eu tenho pouco tempo, é a respeito dos impactos sociais e ambientais contemporâneos em Rondônia. Primeiramente, dizer que há um extremo paradoxo, porque não há nenhuma discussão com os indicadores econômicos a respeito de que a economia está mal. A gente verifica, principalmente agora nesse último evento que ocorreu aqui no interior do estado, essa feira, a fábula que foi aquilo, o sucesso que foi. Então, o agronegócio continua muito forte no nosso estado. Mas, por outro lado, existe aquilo que nós chamamos de impactos sociais e ambientais que podem ser positivos ou negativos. E a gente vem... Ok. E essa relação, essa possível relação, ou essa dicotomia entre o crescimento econômico de um lado e os aspectos sociais e ambientais de outro, é o que a gente precisa apontar nesse cenário do estado de Rondônia, principalmente a partir de um grande evento que ocorreu recentemente no nosso estado, foi a implantação de 2 grandes empreendimentos, as hidrelétricas do Rio Madeira, e que, ainda em processo de construção e início de operação de uma dessas usinas, ocorreram uma enchente no Rio Madeira, que ocasionou uma inundação em algumas áreas urbanas, e muitos discursos vieram à tona, muitas perguntas, várias respostas, muitas no cenário político, de gestores públicos, pseudocientistas, técnicos, e a população de uma forma geral. Todas faziam perguntas, todas davam respostas, mas até hoje não existe
absolutamente nada convincente. O próprio Estado reconheceu isto, esse documento, esse Plano Integrado de Reconstrução e Prevenção de Desastres do Estado de Rondônia, foi elaborado pelo governo do Estado, com a participação de mais de 100 instituições e entidades públicas e privadas em diversos segmentos da sociedade. Tantas reuniões lá em Porto Velho, no interior, para se elaborar um documento reconhecendo que havia impactos sociais e ambientais decorrentes daqueles dois grandes empreendimentos, ou culparam até São Pedro, culparam os Andes, culparam Jesus, enfim, porque aconteceu muita chuva, o rio encheu, o rio transbordou e cidades foram inundadas, pessoas foram vitimadas. E talvez a pior consequência disso tudo são o que nós chamamos de doenças invisíveis, aquelas doenças que não são as infecções contagiosas, que todos buscam de imediato saber o que aconteceu, mas aquelas que vão se apresentar, se manifestar ao longo da vida dessas pessoas que foram impactadas por esse desastre. Nós colocamos aqui, o sonho é necessário para amar, a esperança é guia iluminada da vida e a utopia é uma fantasia, um devaneio, uma ilusão. O Thomas More, escritor em inglês, já falava de utopia, falava de um governo perfeito, tudo maravilhoso e o povo feliz. Mas se é isso que a gente vê, hoje os políticos, infelizmente, o setor político, como os setores, diversos setores da sociedade, estão desacreditados pela população. A gente não pode ficar na hipocrisia que está tudo bem, está tudo maravilhoso. O próprio governo, eu vou colocar apenas o escopo de alguns segmentos que foram abordados, por exemplo, de assentar 100% da população vitimada, isso não aconteceu. Então, desses planos diretores que não existem em parte dos nossos municípios, inclusive o Guajará-Mirim, com quase 100 anos de idade, não tem um plano diretivo, isso é uma vergonha. As estradas continuam e etc. Água pura, o município digital, que coisa bonita. Aqui a gente não consegue acessar a internet, no nosso quarto sim, mas se fala de município digital, onde as pessoas acessam a internet livremente na rua e gratuitamente, nas escolas, etc. Recuperação das APPs, implantação e reconstrução de tratamento de efluentes e assim por diante. Aterros sanitários e sistema de coleta seletiva, ou seja, um plano muito bonito, um plano onde se gastou muito dinheiro para se discutir, levou-se ideias, mas apenas uma utopia. Eu acredito que nem 10% de tudo isso, que é um documento oficial, conseguiu ser executado. É falta de planejamento? É falta de ideias? É falta de pensamento? Ou é falta de responsabilidade? Ou é mais uma venda de marketing ilusória para a população? Então, são diversas propostas elencadas e com prazo, dentro de um programa, dentro de um sistema. Não podemos negar que hoje existem metodologias, existem ferramentas, existem instrumentos para se avaliar, para se monitorar tudo isso que é resultado de propostas de políticas públicas. Quando se fala, por exemplo, na questão de desmatamento ou de poluição, degradação ambiental, hoje nós temos, e aí a gente fica no município, o município pobre que não consegue contratar técnicos especializados, técnicos bons, porque não tem dinheiro para pagar um salário digno, e contrata aquele que é possível contratar, e às vezes em quantidade, não em qualidade. Por isso que às vezes as folhas também
extrapolam aquilo que é estabelecido, em saber que hoje as pessoas vão, quando tem acesso a uma internet boa, vai no Google para ter uma imagem e tal. Onde se pode comprar uma imagem hoje, se eu quiser comprar uma imagem de satélite deste evento, neste momento, eu compro de imediato pelo telefone celular, para tirar uma fotografia. E no Brasil acontece desastres ambientais e sociais previsíveis. É falta de quê? De competência? Ou é negligência? Ou é falta de responsabilidade? Aí, essas imagens que a gente está mostrando aqui, isso é comprada, mas nós queremos de graça, para economizar, para gastar com outra coisa que talvez seja até supérflua, não tão importante. Então, isso tudo é previsível. Desmatamento, uma realidade inquestionável. Eu não vou falar de desmatamento, porque continua desmatando o nosso estado. Não é dizer que não está tudo bacana, que a fiscalização está funcionando, que o índice de desmatamento diminuiu. É só pegar uma imagem de satélite, comprar hoje, em prazo de uma semana, ela pode chegar na sua casa e você verificar. Até o cachorro que está bebendo água, você vai verificar que não é aquele de 3 anos atrás, uma imagem de alguns anos atrás, que você quer utilizar como se o mundo parasse e hoje você estivesse visualizando uma realidade. O mundo ele é dinâmico, a roda está rodando e as coisas estão acontecendo, e acontecendo numa dinâmica muito rápida. Questão de valores, principalmente. Extração mineral, grandes empreendimentos. Por exemplo, imagens como essa, a gente vai verificar. Isso não é preciso ser especialista em nada. A gente fala da percepção e da concepção de cada sujeito. Quando vem falar assim, saneamento básico, ninguém vai se discutir, porque não tem. Eu pergunto aos senhores, quem é que chega em casa, abre a torneira, pega um copo d'água e bebe feliz da vida, como se estivesse bebendo uma água de qualidade, porque aquilo não deveria, virou um serviço, virou um produto, a água que é um bem, que é o único alimento que nos dá sustentação à vida, é a água. Virou um produto, e o produto que é vendido, lhe vende um produto, uma água potável, para ser consumida, e você não consome, você vai atrás da tal bendita água mineral, que eu vou já falar dessa bendita água mineral, que a gente bebe como se fosse uma coisa bacana, todo mundo quer beber água mineral. Por quê? Porque nós vamos chegar lá no objeto da minha fala, que é câncer. Concentração de nitrato e acidez na nossa água. Mas é só para ilustrar. Isso é uma figura, normal. Isso é normal. É normal? É. Claro que aquilo que estava, aquela figura anterior, pode se transformar num aspecto positivo, uma paisagem positiva, produtiva. Isso é comum nos nossos municípios? É comum. Isso é um manancial hídrico que se transforma em esgoto a céu aberto. Se você disser que seu município não tem nada disso, aí nós não estamos falando de Rondônia. São igarapés que se transformam nisso aqui, que é esgoto a céu aberto. Quem não já viu uma cena como essa? Quando chove, inunda tudo. Isso é invasão. Às vezes culpa os vereadores de serem os estimuladores, os motivadores das invasões. E se os vereadores pagam essa pena, às vezes não tem nada a ver com isso. Mas aonde há ocupação, a gente fala, ocupação humana no território. Vereador Anjos, quando o sujeito falava assim, vamos colonizar Rondônia, eu dizia, colonizar a mãe, porque o tempo do colonialismo já passou, nós vamos ocupar um território brasileiro, são pessoas que vêm para cá. E eu vou dizer aos senhores, o Brasil, o Estado Federativo, deve muito a Rondônia. Nós recebemos, sabe qual foi o contingente de rancenianos que nós recebemos aqui, na época dos primeiros processos de ocupação humana do território? Quase todos lá do Espírito Santo,
Quantas pessoas com problemas nós recebemos aqui, aqueles que vinham de ônibus, de pau de arara, para ocupar os projetos humanos, e o modelo é tão horrível, que se você for hoje no modelo de ocupação humana, Joana Dark 1, 2, 3, 4, lá, é o mesmo da década de 70, da década de 80. Não mudou nada, não avançou nada. Nós somos números, não somos gente. Essa cena é comum, é cena comum. Inundou, e depois que tudo passou, parece que nada aconteceu, voltou tudo ao normal. Aonde foi inundado, aonde as pessoas ficaram desgraçadamente numa situação horrível, hoje estão sorrindo, assistindo televisão, batendo papo, como que nada aconteceu. Essa situação de poços, fossas, esgotamento aberto, isso é comum nas nossas cidades. Nós estamos falando da cidade. O mato tomando conta, as ruas, poços, fossas. Toma uma aguinha aqui. Isso é o nosso trabalho em Pimenta Bueno, fazendo a coleta em fossas. Esses cenários não são tão difíceis de verificar. As pessoas ainda atendidas em unidade de saúde no chão, falta médico, falta equipamento, falta profissionais, o lixo sem coletar, as nossas ruas emburacadas, enlameadas, ou seja, e as pessoas comprando a tal da bendita água mineral para o consumo. Paga duplamente, paga pelo consumo da água, da empresa que fornece, no caso, na grande maioria dos nossos municípios, a falida e acabada Caerd, e alguns outros municípios, outras empresas. E o município sabe muito bem, o gestor, o ente federativo do município, que a responsabilidade é dela. Questão da qualidade de vida. Quando o Plano Aflora foi implantado no Estado, fez-se um mapeamento a partir de indicadores materiais, e apontava que nós tínhamos somente 7 municípios com qualidade de vida regular, os demais ruim ou crítico. Este contexto não avançou muito. A partir de uma matriz, de um modelo teórico-metodológico desenvolvido lá em Portugal, adaptado para Rondônia, com alguns domínios, alguns indicadores e algumas variáveis, aponta que, isso é uma tese de doutorado, aponta que, aqui é Porto Velho, vereador, que o município de Porto Velho, antes, durante e após a construção das usinas, a partir da concepção e da percepção do sujeito, do morador, do residente. Uma coisa é você estar bem pessoalmente, a outra é coletivamente. Então, quando você estabelece 2 instrumentos e avalia os instrumentos, apontou o seguinte, que a qualidade de vida das zonas, o agregado das zonas, porque as zonas é apenas a repartição de uma forma espacial, absoluto. Zona norte é porque é norte, leste porque é leste, sul porque é sul, oeste porque é oeste. Agora, pontos cardeais. Mas esse agregado de municípios, que antes eram regular, passou a ser ruim, após a construção das usinas de Samuel. Segurança, os indicadores avaliados, segurança pública, educação, transporte coletivo e assim sucessivamente. São 81 indicadores que apontam. E a partir daquilo que você responde, mas também a partir daquilo que você registra. Porque uma coisa é eu dar uma opinião, eu dar uma resposta aqui, a outra é realmente o que eu estou sentindo. Então foram 2 instrumentos que apontaram que o nosso município piorou
e qualidade de vida. Um outro trabalho que nós desenvolvemos, que é simples de ser desenvolvido, de ser executados nos municípios, é em relação ao comportamento de pessoas. A partir de 2 instrumentos, nós começamos a avaliar profissionais da segurança pública. Por que os policiais estavam cometendo muito suicídio? Por que às vezes eles agem de uma forma mais violenta, mais agressiva, mais incisiva? A partir daquela situação dos policiais, passamos então a avaliar professores, os infelizes. E eu vou mostrar por quê. São distúrbios psíquicos menores, não psicóticos. É uma dorzinha de cabeça, é um mal-estar, é um estômagozinho que está com uma dor de estômago, é um sono mal dormido. E são todos distúrbios que vai apontar lá para até a tampa da panela de pressão explodir. Passamos então com esses 2 instrumentos simples de ser aplicados, simples, que foram inclusive aplicados em um estado, em toda uma corporação, aplicando em outros grupos, professores, profissionais da saúde. Coitado do antigo, do que não tem, agora o auxiliar de, coitado, o antigo auxiliar que tinha, auxiliar de saúde, o técnico de saúde, aí vem até chegar ao médico, um exercendo a função de outro, aquele coitado que trabalha em vários hospitais, tira vários plantões, faz várias coberturas. Então, fizemos esse exercício em vários grupos de trabalhadores. E o que nós encontramos foi uma situação extremamente triste. Só para exemplificar na área de educação, por mais que as instituições tenham feito algumas adaptações curriculares para inserir as coisas, as novas exigências do sistema educacional brasileiro. Por exemplo, os professores não estão preparados, não têm carga psíquica suficiente para suportar o trabalho com alunos que têm necessidade, algum tipo de necessidades especiais. Tem alguém aqui na plateia que tem na família um pai ou a mãe ou algum parente que possui uma deficiência, ou está incapaz, ou tem um filho que tem uma deficiência, sabe o trabalho que dá. E aí diz assim, mas nós temos que fazer com amor, fazemos, mas todo o amor, o prazer, tudo tem limite. Tudo tem limite. Então, os professores não estão preparados para trabalhar com a tal da escola exclusiva. Coloca-se 40, 20 alunos ditos normais e um com um tipo de deficiência. Nem a universidade, nem ninguém. Então, um problema sério. Eu estou mostrando que são coisas simples que podem ser feitas em qualquer município, para fazer esse diagnóstico, para fazer esse estudo. Porque os instrumentos, as ferramentas estão aí disponíveis. Eu digo que um psicólogo pode fazer, um profissional treinado pode fazer. Ele vai dizer assim, olha, os professores não têm carga suficiente para trabalhar, para lidar com isso. Uma hora vai acontecer, e tem acontecido. Sofrimento mental, que avalia esses fatores aí, que são coisas pequenas que vão se acumulando até explodir. Vem a tal da chamada depressão. E essa depressão, como doença, tem matado muita gente. Outra situação identificada, vou só apontando alguns exemplos, é a questão de políticas públicas para idosos. A gente faz política pública para delinquente, para marginal, para prostituta, para todo mundo. Os idosos, quiçá a gente tenha sorte suficiente, tenha esse legado de chegar até lá, de ser um idoso, e um idoso pelo menos acolhido pela família. Que políticas públicas para idosos nós temos no nosso Estado? Que políticas públicas adotadas pelo governo do Estado, pelo governo federal? Então, vou exemplificar apenas uma situação de idosos.
o último trabalho realizado em uma UBS, Unidade Básica de Saúde, com idosos que fazem parte do programa Hiperdia, hipertensão e diabetes. Que situação! Eles estão se intoxicando, estão se envenenando, estão antecipando a sua morte. Questão dos medicamentos, PR, problemas relacionados a medicamentos. Eu falo isso porque esse trabalho aqui foi que recentemente o governador pegou e vai implantar, tentar levar para que seja implantado em todos os municípios. Essa falta de controle, uso, prescrição e dispensação de medicamento. É aquilo que a gente consome, compra um medicamento, às vezes na farmácia, nós somos médicos de nós mesmos, e toma 2 cápsulas, não, já estou bem, estou curado. E aí, aonde vai dispensar aquilo? Então, esse trabalho que pode ser implantado em qualquer município, pode ser estudado em qualquer município, está antecipando a morte dos idosos. As principais patologias identificadas foram hipertensão arterial sistêmica, quem não tem pressão alta. Estou com a pressão alta. Tá? E aí, diabetes, cardiopatía, problema gástrico, depressão, etc. A questão identificada da educação. Falta de um plano integrado de educação, modelos educacional, plano municipal de educação. Coisa simples, gente. Um aluno estuda aqui numa escola, uma escola aqui do centro, e se ele conseguir a transferência para a escola ali do bairro, ele vai ter dificuldade. Porque não há integração entre o que se trabalha aqui, na mesma série, com o que se trabalha lá. Então, o que falta, em grande parte do município, é um plano municipal de educação. Diretrizes multiculturais. Como se fala tanto de hoje, e a televisão bate, as novelas são terríveis, e na televisão, todo mundo agora é moda ser gay, não sei o que, pode beijar, essa questão de gênero, é a questão da religião, e tudo, parece ser tão simples de se resolver, quando você está empiricamente sentado numa sala, assistindo uma televisão, assistindo uma novela, ou alguém que de opinião pública, que tem essa força de estar em um canal de comunicação formal ou informal, que ele pode, como referência, estar passando algum tipo de imagem, algum tipo de conceito a milhões de pessoas, a milhões de crianças e adolescentes. Isso precisa ser muito bem discutido. Então, esses planos pluriculturais, essas novas inserções no sistema educacional, precisam ser melhor trabalhadas. Em relação ao item planejamento, plano diretor participativo. Gente, vou dizer aos senhores, em 2 municípios, por questão ética, não declinarei os nomes, mas que fizeram o plano diretor apenas a lei. Lá no portal de transparência não fizeram nada, mas foi pago. A Caixa Econômica pagou. Plano diretor não é lei. A lei é a última instância, é a consequência de tudo. A lei é resultado. Mas parece. Vamos agora fazer revisão do plano. Que plano? Não vai fazer revisão de nada, que não existe o plano. Tem que fazer um plano diretor. Mas oficialmente existe. Então, gente, nós temos que levar as coisas com mais seriedade. A gente precisa, os vereadores, que são fiscalizadores do executivo, precisam também assumir o seu papel, o conhecimento disso, para cobrarem e dar resposta à sociedade. O Plano Municipal de Saneamento, segundo a FUNASA, diz assim, olha, os municípios foram devolvidos, nem todos fizeram, porque eles não tinham um plano para executar, não tinham projetos. Eles elaboraram um termo de referência e entregaram. Enfim, os planos municipais de saneamento que nós precisamos repensar. O Plano Municipal de Saúde. Gente, é inadmissível que estudam todos esses 3 itens
importantes do planejamento têm a sua essência, a sua base na população. São leis que estão acima, inclusive, da manifestação do legislador, porque são leis que vêm da base, são construídas a partir da manifestação das audiências da sociedade, das pessoas que ali vivem. E o que a gente vê, vereador, é que tem empresa lá do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Paraná, fazendo plano diretor aqui em Rondônia, fazendo plano municipal de saúde, fazendo plano municipal de saneamento. Aí me reporta o tempo que se fazia aqueles planos de controle ambiental, que confundia o Rio Machado com o Rio Jamari, era só copcola, e lá para os índios lá da Amazônia, lá de Rondônia, aqueles caras não sabem nada, faz qualquer coisa. É tanto que os nossos projetos, às vezes, esses nossos projetos de engenharia, poxa vida, até um desenhista ruim, ele faz melhor, que são as obras feias, as escolas feias, parece que aquele engenheiro que fez mal sabia rabiscar alguma coisa, sem gosto, sem qualidade. E o preço não é tão baixo. Mas eu vou falar de uma coisa que isso reflete na condição social. Qual é o município que quer ser estereotipado como alta ou hiperidemia de lepra? Hanseníase é um nome bonito, nós adotamos no Brasil, de hanseníase. Isto é um indicador de que, de um lado, nós temos o crescimento econômico, e de outro lado, nós temos impactos sociais, impactos ambientais. Isso é reflexo de uma condição negativa socioeconômica, financeira e ambiental. Então, ninguém inventa a roda, nós apresentamos os fatos. Por exemplo, a hanseníase. Veja aqui onde está, isso é dados de 2014, o ano passado. Aonde encontra-se seu município aí? Muito alto, médio, epidêmico, muito alto. Até Vilhena. Então é só se situar. Isto é um fato, isto é um indicador. Está muito bem, nós estamos felizes, asfalto e cascalhar. Eu dizia isso há 30 e poucos anos atrás, quando a gente andava em tudo que era lugar desse estado, dizia assim, o sujeito que nunca teve um cachorrinho, ele ganhava um vira-lata, ele ficava alegre da vida, eita pau. Ele ficava muito feliz. Hoje em dia não quer mais um vira-lata, ele quer aquele cachorrinho que tem gente que acha bonito, que parece um ratinho, aquele feinho, pequenininho, né, que late para danar, que dorme com ele na cama, que ele vai passear para levar para... Enfim, os tempos mudaram. Mas esse cenário é o mesmo. Nós continuamos sendo hiperidêmicos em hanseníase. Uma outra, esse é o mapa. 2011, 2012, 2013, 2014, de hanseníase no estado de Rondônia. É esta a realidade. Temos todas as formas clínicas, a maior parte da classificação multibacilar, zona de residência urbana, gênero, não importa se é homem ou se é mulher, e mais, a hanseníase está aqui, um contato longo e prolongado, se manifesta com hiperidemia na população menor que 15 anos, em crianças. Isso é um dos piores indicadores, é a hanseníase em crianças. A leishmaniose tegumentar, se você pegar o mapa construído há muitos anos atrás que eu fiz, ela se manifestava do centro para o cone sul, em razão de algumas condicionantes, como a própria formação florestal, a umidade relativa do ar, o relevo que vinha subindo, né, lá do norte para o sul, o índice pluviométrico, que é menor aqui que lá para o norte, etc. Algumas condições ambientais. E a gente encontrava maior densidade de flebótomos, ou mosquito palho, cangalinho, birigui, como queira chamar. Era aqui
do centro do estado para a região de Vilhena. Vilhena era o pau que rolava, e continua. De leishmaniose, tem que comentar a famosa ferida braba, que é isso aqui, ó. Esse mosquitinho, uma situação desmata, constrói-se casa, o mosquito vem avançando. Essa foi a realidade aqui de Vilhena. Nós fizemos tudo pontual aqui em Vilhena, há 20 anos atrás, quando levantamos a hipótese que os flebótomos estavam se readaptando aos trumos de gado, a bosta de gado, e estavam já se adaptando às residências. De doença silvestre passou a ser uma doença urbana. Cachorro, isso é daqui, isso não é realidade, é realidade. Cachorro, gato, tudo com leishmaniose. O cachorro deixa lá. Às vezes você tem um animal só por ter, não cuida. Criança. Essa famosa, eu não vou mostrar as figuras mais, essa é da cutânea, que é a que predomina aqui. A mucosa é aquela que destrói a narina, destrói a boca, tem as figuras horríveis, mas a gente não vai mostrar. Essa é uma realidade nossa. Ok? Essa é uma realidade nossa. Dois indicadores para apontar do impacto social que nós vivemos. Isso é contemporâneo. Nós convivemos com isso. Nós estamos bem, mas convivemos com isso. Essa é uma realidade. Tá. Por outro lado, nós vamos chegar aonde é o objeto da minha fala. É que eu tenho uma formação cubana que a gente falava 7 horas em sala de aula e ninguém aguentava. Mas eu já estou me controlando, até cortaram um pedaço da minha língua, que agora está só um cotoquinho. Então é o seguinte, vamos falar de água, um pouco sobre água. Vocês já beberam essa água? Você já viu o pH dessa água? Não? Ninguém vê nada. Ninguém lê nada. Ninguém lê. É água mineral, é da boa. Nós compramos, consumimos. Então, primeiramente, porque o meu foco de investigação é câncer de colo de útero e os cânceres gástricos relacionados à alta concentração de nitrato da nossa água, a água que bebemos, e a acidez da água que nós bebemos, a tal mineral, que é muito ácida. Naturalmente, como é difícil fazer pesquisa no nosso país, na nossa região e no nosso estado, na nossa universidade, que é uma universidade periférica, uma universidade pequena, uma universidade que precisa muito esforço, muito grande para ela sair, despontar um pouco. Nós não fazemos pesquisa científica de ponta, mesmo porque um Brasil, um país como esse, não tem a profissão de cientista, tem profissão de prostituta, mas não tem de cientista. Para você fazer pesquisa científica, você tem que arranjar um emprego de professor universitário, porque faculdade, centro universitário, ela não contrata pesquisador, ela contrata um ministrador de aula. Um cara para estar dentro da sala de aula, passando informação, não conhecimento, porque às vezes ele não sabe o que ele está falando. Ele simplesmente repassa conhecimento, ele não faz pesquisa, né? Então, você precisa se submeter a um processo de ser professor de uma universidade para poder fazer pesquisa. Aí se depara numa situação de uma universidade com carência de tudo. Como é que nós fazemos, vereador, para fazer pesquisa científica? Nós criamos uma associação, instituto sem fins lucrativos, nós prestamos serviço. O Casar é especialista nisso, o Marcelo é nisso, o fulano é nisso. Nós vamos oferecer o nosso serviço, como voluntários. Aquilo que a gente consegue arrecadar, quando as prefeituras nos chamam, que raramente chamam mão de obra qualificada, porque prefere outra mão de obra, uma empresa comercial, etc. Nós recebemos um tequinho esse aqui para reinvestir em pesquisa científica. Aí eu estava fazendo um trabalho lá na fronteira,
coleta de água para ver concentração de nitrato. Alguns alunos, professor, doutor, é o seguinte, eu quero fazer esse tipo. Pois bem, eu digo, tem um custo, filho. Pesquisa não sai de graça. Para você pegar, eu quero fazer 100 amostras aqui e tal, eu digo, no laboratório, cada análise dessa custa R$250. Se você tiver 25 mil reais para um aluno universitário, ele quase cai de costa. 25 mil reais só para fazer essa amostra, só no laboratório. Estou contando o custo, todo o custo operacional. Só pagar para o laboratório fazer. Mas por que não faz no laboratório da órgão tal? Porque não funciona. Eles não fazem porque não funciona. Custa fazer pesquisa científica de ponta, custa. Por isso que nós trabalhamos e nós oferecemos nosso serviço para reinvestir. Quando a gente fez o lançamento desse livro em CD, é para mostrar que isso é distribuição gratuita, é de graça, para mostrar o pouco daquilo que a gente consegue fazer, para que a população tenha acesso à informação, tenha acesso a dados, ela possa discutir a partir de um trabalho que está baseado em um procedimento metodológico. Então, o pH, chamado o potencial hidrogeniônico, o pH da água, é o seguinte, o pH neutro é 7, pH 7 igual a 7. Ele é ácido quando é menor que 7 e alcalina quando é maior que 7. Todas as nossas águas são menores que 7, portanto são ácidas. Esta água mineral aqui, tem uma letrinha tão pequena, eu não comi muita formiguinha, então não consigo ler, mas ela está em 4, ela é 4, o pH dela é 4, está aqui escrito nessa, eu quase que uso uma lupa, mas consegui ver, é 4. Tem de 2, água mineral é 2, 3, ou seja, são águas ácidas. As sequelas, as consequências de beber água ácida são as mais diversas, inclusive câncer. Pois bem, uma solução neutra só tem valor de pH 7 a 25 graus centígrados, o que implica variações do valor medido conforme a temperatura. Para se ter uma ideia, se uma pessoa, cidadão, tiver um pH de sangue igual a 6, e outro tiver o pH de sangue neutro igual a 7, então o que possui pH 6 tem o sangue 10 vezes mais ácido. 10 vezes mais ácido que o pH, aquele que tem pH 7, que é pH neutro. Veja o quanto que parece ser insignificante, o quanto isso implica no nosso organismo. Pois não? Uhum. Ok. Interessante. Obrigado pela sua intervenção. O vereador Júnior é funcionário técnico de várias décadas da universidade, já é quase um patrimônio. Júnior, a dificuldade é imensa. Vou lhe falar. Sabe como é que nós estamos fazendo, Júnior? Para fazer os testes experimentais, nós estamos fazendo a coleta de água, fazendo todo o procedimento internacional e estávamos envenenando, não podemos trabalhar com seres humanos, pesquisa, se deslocando alguns milhares de quilômetros para um laboratório para fazer pesquisas com animais, ok? Isso tem um custo caro, caríssimo. O que aconteceu, Júnior, nos últimos tempos? Todo esse esforço, um esforço descomunal, nem imagino, que é sofrido. Nós perdemos todas as últimas amostras. Por quê?
Nós estávamos pagando pelo serviço do Correios, que era essa água tinha que chegar em menos de 24 horas entre a coleta e o destino, para que ela fosse manuseada no laboratório, pagando aquele SEDEX mais caro que é tal. Só que nos últimos meses passados, o Correio estava sem o contrato com a empresa aérea. Ela estava mandando todas, pagava-se o valor aéreo postado e a nossa mercadoria passava aqui por Vilhena, e às vezes em cima de uma tartaruga. Isso compromete para quem faz ciência. Já pensou se a gente apresenta os resultados desse? É uma coisa, é muito difícil, inclusive eu não estou afirmando, porque nós não podemos afirmar. A ciência a gente tem muita cautela. Isso são situações que são identificáveis, porque a gente não pode provar ainda. Nós estamos ainda buscando esta comprovação, que às vezes leva anos, 5, 10, 20 anos. A gente morre e a pesquisa fica. Ser pesquisador nesse país não sei se é igual ao vereador, que o vereador sempre sai na mídia, por bem ou por mal. Pesquisador nem por bem nem por mal. Ele é uma figura que às vezes passa 30 anos no laboratório e ninguém sabe quem é ele, nem o vizinho. É tanto que o sujeito pesquisa visão de cores no laboratório, um oftalmologista, 40, 50 anos, quando descobre alguma coisa, quem ganha dinheiro? O médico que vai trabalhar com aquilo que foi descoberto. E ele continua com o salário de professor universitário, que é um salário realmente triste, não dá para viver com ele. Então, a pesquisa em Porto Velho, esse é o equipamento que foi medido, tá? O pH. Em 99 poços amostrais, dos 99 poços analisados, apenas 4% ficaram com valores de pH dentro da faixa recomendada. 4%. Porque se faz no período da cheia e no período da seca, para ver a variação que tem. Ou seja, esse é um método que era utilizado antigamente pela engenharia de petróleo e engenharia de minas, para ver quantidade potencial de diamantes e tal. É uma ferramenta poderosíssima. Nós fazemos mapeamento daquilo que não se vê, do subsolo. Isso aqui é um mapa do subsolo. Não é visível. Não está aquele lamaçal, não está aquele esgoto. Mas lá embaixo, o que a gente não vê? Então, este é o primeiro mapa da crigagem ordinária com dados de pH no período da cheia. Veja, quanto mais claro, mais escuro a situação é pior. Isso é uma escala cartográfica. Né? E veja que apenas essa está funcionando. Essa faixa mais clara é onde o pH está, encontra-se menor. Veja que nenhum desse pH, nenhum deles, veja nessa região, ela encontra-se pH neutro. Por isso que a gente abre a torneira, vê aquela água, inclusive com odor. A água não tem cheiro. E eu vou falar para vocês, a semana passada, 2 geólogos da CPRM apresentaram isso em cadeia nacional, sendo entrevistado pelo Léo Ladeira, dizendo assim: nós estamos bebendo água de bosta. E eu não estou me referindo a coliformes fecais, porque eu nem trabalho com isso. O aluno vem, professor, eu quero trabalhar. Digo, meu filho, merda com merda se resolve. Bactéria com bactéria, nós estamos cheios aqui. Eu estou tratando de coisas piores. Piores. Então, essa é uma realidade nossa. E aí vamos chegar na água subterrânea. Infelizmente, a nossa realidade em relação à água subterrânea é muito triste, porque ainda a população se utiliza da água subterrânea, grande parte da população em Rondônia, da água de poço amazônico, e também do tal vereador Jairo Bena,
do tal do poço semi-artesiano. Não existe poço tubular. Poço artesiano é aquele que a água jorra sozinha. Você precisa de uma bomba lá para puxar água, então não é artesiano. É poço tubular. Cava-se um buraco, põe-se um topo e puxa com uma bomba. Contamina do mesmo jeito que o poço, tal do poço amazônico, aquele cacimbão que a gente bota o negócio, põe a bomba ou joga o negócio lá e puxa a água. Do mesmo jeito. Principalmente com nitrato. Não sou eu, porque eu já gastei tanto dinheiro fazendo isso, que agora eu não aguento mais. São os órgãos oficiais federais que estão apontando. Então, depois que nós apresentamos alguns trabalhos, vieram vários outros corroborando com a tese inicial, de que nós estamos bebendo água com uma alta concentração de nitrato. E o nitrato, aí, poxa, se vem alguma pergunta a respeito de nitrato, o nitrato ocorre naturalmente em água subterrânea, mas sua presença e concentração elevada é resultado da atividade humana, principalmente ao uso de sistemas de saneamento in situ. As substâncias de resíduos orgânicos são oxidadas em reações químicas e biológicas. Aí no solo, nitrato é solúvel, facilmente de se deslocar e de contaminar. Ele é um íon incolor, neutro, forte, oxidante, etc. Então, o que acontece? Nós temos fósseis, que não como um projeto de engenharia, até nas nossas casas, você faz um projeto de uma casa, o arquiteto faz, o engenheiro faz, mas ele não faz um projeto de fossa. A fossa serve. Para onde que vai os nossos dejetos? Vai para algum lugar. Ou você acha que ele vai ficar ali, olhando para você? Eu digo para minha vizinha que o xixi dela, às vezes, vem passear embaixo da minha cama. Ele vem embaixo da minha casa e depois retorna. Porque o nitrato ele não está parado, não. Ele está se locomovendo, ele se desloca. Não tem nada parado nesse mundo, nada. Está tudo em movimento. Então, opa, acordei, deve ser o xixi da minha vizinha. Aí ele retorna para lá. Retorna para lá. Mas o fato é que nós temos fósseis, poços. Aí, além de que a grande concentração, nós já fomos os maiores consumidores per capita de agroquímicos. Ainda se consome muito, chamados agrotóxicos. Se consome muito no nosso estado. É muito agrotóxico. Agrotóxico contém nitrato. Fora dos alimentos, todos que contêm nitrato, todos os enlatados, salame, aquelas coisas todas que a gente come que tem nitrato. Mas vamos falar só da água. Só da água. O nitrato, ele pode ter duas consequências sérias. Em crianças, essas crianças que desenvolvem a chamada síndrome do beber azul, que é a cianose infantil, naturalmente, o vereador Cid Orleans, que é um profissional da saúde, sabe que uma pessoa da nossa, que chamam errado, da nossa raça, com a cor da nossa pele, né, assim, bonita, morena e tal, parda, não existe parda, não, nós somos braus, somos morenos, não existe parda, cor parda, mas diga parda, que seja parda, né? Claro, se o menino fica asfixiado, ele não vai ficar azul, vai ficar roxo, vai ficar mais pretinho ainda. Portanto, muitos desses acometimentos de doenças não são diagnosticados porque o menino morreu, mas não sabe que foi por excesso de nitrato. Morreu asfixiado, a tal da síndrome do beber azul. Quando é branquinho, que é nórdico, ele fica azul, criancinha. Mas o nosso vereador não vai ficar azul de jeito nenhum, vereador. Você pode mudar para outra cor, mas azul está difícil. Então, essa exposição tem levado ao acometimento de câncer gástrico, câncer de colo de útero e câncer e doença, a síndrome do bebê azul em criança. Ou seja,
nós estamos fazendo as experiências com animais para termos esta confirmação. O fato é que alguém tem que buscar alguma resposta. Vereadores, hoje se fala em Barreto, Barretão, Barretinho, Barreto do Cone Sul, Barreto do Cone Norte, Barreto de Barretos. E campanhas para Barreto, para o hospital e etc, etc, etc. Claro, naturalmente, se você tiver acometido por qualquer tipo de câncer, só tem dois caminhos. Ou você se trata, ou você vai morrer. Tem jeito. Só tem dois caminhos. Mas eu pergunto, você conhece alguém que está pesquisando sobre a multicausalidade dessa grande endemia de câncer no nosso estado? Quem é que conhece alguém? Então alguém tem que começar. E alguém tem que se lascar. Porque é difícil. É difícil. É complicado. E se há a literatura faz esse nexo causal, multicausal, entre câncer de colo de útero e os cânceres de gastro. Nós começamos a pesquisar as pessoas que foram acometidas por doença. Começamos, então, a fazer experimentos com os nossos animais, fora do nosso estado, que tem um custo. Você, às vezes, tem que pegar o avião, colocar as amostras, e ir na madrugada, deixar lá e voltar. E isso não é o Estado que financia, não é a universidade que financia, não é município que financia, isso é autofinanciado. É autofinanciado, Júnior. Não tem nenhum financiador. Então nós temos que prestar, Marcelo, prestamos serviço. A prefeitura lá de Rolim de Moura quer contratar a gente para fazer um serviço. Nós vamos lá, fazemos serviço e vamos aplicar aquele recurso que é um custo bem menor do que o comercial para aplicar em nossas pesquisas, para fazer a divulgação do nosso trabalho. Os nossos livros são distribuídos gratuitamente, em forma de CD, que é até melhor para quem tem dificuldade de ler, aquelas letrinhas pequenininhas, olha no computador na tela grande, coloca no 200, aí ele vê melhor, visualiza melhor. É bom. Não é a coisa impressa que custa caro, nós fazemos aquilo que cabe no nosso bolso. Então, além do nitrato, nós estamos trabalhando com esses outros elementos, fluoreto, cloreto, nitrito, fosfato, sulfato, aí nos permite analisar ainda lítio, sódio, amônio, potássio, cálcio, magnésio. Então, nós estamos trabalhando tentando dar uma resposta, uma possível resposta há um problema. Ciência só se faz ciência porque há um problema. E se faz ciência para dar uma possível resposta a este problema. É o que nós fazemos. E deve estar saindo já, aí um tempo mais curto possível, um livro chamado Perfil Epidemiológico do Câncer em Rondônia. É um livro que o professor N. Glória está declinando com sua esposa, que foi a minha aluna lá na medicina. Ela é uma epidemiologista, está tabulando todo o perfil do câncer em Rondônia para apresentar, dizer, olha, nós temos este perfil, nós temos que ter caminhos, nós temos que buscar a solução. Nós não podemos só ficar na ponta, recebendo o problema e tentando resolver o problema na ponta, com a pessoa doente. Nós temos que tentar elucidar. Olha, já trabalhamos, senhores, pesquisando o nióbio. Aonde tem casterita, tem nióbio. Então, será que é resultado dessa exposição que cavucaram o nosso estado inteiro, atrás de diamantes, atrás de minerais, etc. Principalmente o mineral. Ver se tinha a ver com o nióbio. Buscamos resposta com os agrotóxicos. Então, tem uma coisa que está... Uma coisa que nós não descartamos, mas é uma hipótese quase nula, é do pool genético, da herança genética, que antes se falava muito, olha, as pessoas vão contrair câncer porque os parentes anteriores tiveram e tal. Hoje não acontece mais isso. Independentemente de classe,
independentemente do pool genético, da biologia humana, independentemente da exposição laboral, independentemente de qualquer outra variável, instalou-se o câncer no nosso estado e nós estamos passivamente olhando. Participamos de algumas campanhas quando nos convidam, vamos ajudar, vamos dar dinheiro, vamos fazer isso, aquilo e tal, etc. Mas para a ponta e para o início. E quando a coisa se tornar insuportável, eu não posso mais cuidar de você porque eu estou doente. Você não pode cuidar mais de mim porque você está doente. E aí? Então, gente, para concluir, os dados que nós encontramos de nitrato, eu vou pegar só 2 dados, relação o antes e o durante as cheias. Nós tínhamos dados antes e durante. Encheu, mistura tudo, o que está em cima e o que está embaixo. Do cocô de pombo a cocô de gente, a produtos químicos, a tudo que você possa imaginar. Mistura tudo com barata, com rato, com xixi de rato, com fezes humanas, resto de tudo. Misturou tudo e deu isto aqui. Nós chegamos a ter, vereador Cid Orleans, em um ponto amostral, 166 concentrações de nitrato, onde o permitido para o consumo humano de água, com essa de miligramas litro, é de 10, o máximo permitido. Com 3 já é o indicador que a contaminação. De 10 o organismo, 10 miligramas litro, o organismo ainda suporta. Nós estamos a 166. Sabe onde tem muita contaminação? Próximo dos cemitérios. Eita, pau, nós bebemos o primo. Próximo dos hospitais. Você acha que as fezes do doente é uma fezes sadia? A urina dele vai para onde aquilo? Ele não coloca numa garrafinha e manda para a lua, para outro lugar aí qualquer, para descartar em outro lugar. Faz coleta dos resíduos sólidos. E os líquidos? Nós somos sólidos ou somos líquidos? Nós viemos do líquido e voltamos para o líquido. É o esperma, é o óvulo, tudo é líquido. E o nosso organismo, mais de 70%, é constituído por líquido, né? Então nós viemos do líquido e vamos voltar para o líquido. Pois bem, então esse é um panorama antes e depois. Houve impacto? Houve. Já estava crítico? Estava. Com a inundação, impacta mais? Impacta mais. Quando as ruas ficam inundadas, que os meninos até brincam, que a gente passa de carro jogando água, ali mistura tudo, o que está em cima e o que está embaixo. Enfim, gente, essa é uma situação cruel. Esses 2 mapas mostram a nossa realidade. Esta área que está bem vermelhada é o que era uma área. A gente não fala, na zona tal, porque zona às vezes é muito bom, mas não é isso. Nós não podemos estereotipar a situação. Nós trabalhamos com ciência, nós temos que ter muito cuidado, muita cautela. Nós apresentamos, o pesquisador, ele não faz intervenção, ele não é gestor, ele apresenta resultados de pesquisa. Se os gestores não vão tomar providências, infelizmente ele tem que agir como cidadão e cobrar. Mas este mapa de crigagem aponta, vereador, sim, aonde já tinha alta concentração de nitrato e o que aconteceu depois. Este outro mapa é em uma zona onde tinha baixa concentração de nitrato e o que aconteceu depois da inundação, da inundação da cidade. O que encheu foi o rio, a cidade inundou. Então esse trabalho foi feito na fronteira. Quando se fala fronteira, a nossa fronteira não é só Guajará-Mirim. A fronteira vai ali, Nova Mamoré, Guajará, vem até aqui em cima, até aqui pertinho de Vilhena. A fronteira é longa. E obrigado, me coloco à disposição para qualquer questionamento. Estamos abertos a dúvidas, questões, perguntas.
ok? Por favor. Professor, vou ser bem breve, parabenizar o senhor pela palestra. E na região que eu moro em Espigão do Oeste, sou Adriano, vereador em Espigão. E eu trabalho no hospital já há 14 anos, e eu trabalho na ambulância, eu conduzo pacientes. E dezenas de pessoas já fizeram a última viagem da vida comigo, num tratamento de câncer, de média idade. Inclusive minha avó faleceu de câncer, tem 1 ano agora, o último dia 7 fez. E olha, a seriedade, no meu município, por exemplo, nós temos um distrito que a água, da captação para cima, tem chiqueiro de porco, curral, e do jeito que capta, vai para a torneira. Um outro distrito já foi resolvido. Então, a minha preocupação, eu estava conversando com um colega, se tem um estudo nesse sentido, da confiabilidade da água da Caerd e do SAAI de Rondônia. Vilhena tem SAAI, Cacoal, Alta Floresta. Os demais municípios tinha, né? Agora não tem. Então é o seguinte, se os órgãos que estão tratando a água, se existe um estudo hoje da Universidade Federal de Rondônia, nesse sentido, para que nós, como legisladores, possamos orientar a população do nosso município referente à água tratada, tanto a captada no rio e aqui, que eu sei que em Vilhena, já tive com o Josafá, é captada no subsolo. Qual a confiabilidade dessas águas? A confiabilidade é a crença de cada um, porque, de fato, aonde a própria CPRM, a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, fez a coleta de águas, principalmente nos centros urbanos, Porto Velho, Ji-Paraná, nos principais centros urbanos, identificou que 90% desta água encontra-se com alta concentração de nitrato. Ponto. Não existe um tratamento para a diminuição desse nitrato na água. O que se faz é outro tipo de tratamento. Nós estamos falando de análise físico-química da água, não bacteriológica. Então, toda a água que você está consumindo, inclusive pode ser algumas dessas águas, produtos comerciais, pode estar comprometida. Nós não podemos afirmar, mas se nós temos diversos trabalhos feitos em água torneiral e aquelas águas consumidas nas escolas, aqueles bebedouros bonitos, que sai aquela água geladinha, que diz que ali está a água perfeita, porque tem filtro, tem não sei o quê. Essas águas também encontram-se comprometidas. Bem, digo que apenas aonde nós conseguimos fazer coleta, não podemos generalizar, porque seria muito perigoso, mas nós temos que ter muita cautela, muito cuidado. Ok. Mais alguma pergunta? Já dado o avançado da hora, né? Uma salva de palmas ao professor Paraguaçu. Obrigado aos nossos palestrantes, seu Casar, enfim, a todos. Uma verdadeira aula tivemos aqui. Amanhã, 8 horas da manhã, senhoras e senhores, alguém está com a lista de presença? Quem ficou com a lista de presença, deixar lá na porta ou aqui com a gente no som, por favor, a lista de presença, tá? Amanhã vamos tratar de marketing político e oratória. A todos, uma ótima noite. Pessoal que não é de Vilhena, aproveitem a nossa cidade, né? Aproveitem o clima. Temos alguns restaurantes bons aí, não? Uns lugares bons para vocês irem. Fiquem à vontade. E em nome do nosso Dr. Júnior, presidente da Câmara de Vilhena, uma ótima noite a todos. Até mais.